Bom, eu sou a Daniele, eu fiz a observação do vídeo da Simone, ela é vice-diretora e ela fez uma reunião com a pedagoga para organizar o trabalho. Então, o trabalho é pautado na organização da equipe diretiva, né? A organização das pedagogas quanto à realização das observações de sala de aula. Eu acho que o principal, né, é essa organização antes de tudo, porque essa observação, ela não tem que ser só um entrar em sala de aula e analisar ali a postura do professor, ou analisar a metodologia que ele usa, ou a forma com que ele se relaciona com os alunos. Isso também é importante, claro, mas a equipe pedagógica, a equipe gestora, ela tem que estar ciente que essa observação ela tem que ser pautada em alguns critérios que depois vão ser analisados junto ao professor na tentativa de melhorar a prática dele, de trazer um suporte a mais, né? Porque a equipe pedagógica ela tem que estar ali para dar um suporte. E o que eu achei interessante, né, foi a questão da organização dos pontos a serem observados. Então, é muito importante você já ter claro, você não vai fazer, né, como foi dito ali, um checklist do que o professor cumpriu ou deixou de cumprir, mas é importante você ter alguns pontos ali do que tem que ser observado, o que tem que ser analisado e o que pode ser discutido depois no momento do feedback para o professor. Então, achei interessante ser colocado, né, que o intuito da observação, ele não é apontar falha, então eu acho que isso ficou bem claro, né, na sua conversa com a pedagoga, foi falado em vários momentos que o intuito da observação não é analisar a aula do professor, né, e é sim somar com o trabalho que ele já realiza. Então, isso eu achei bem interessante. Outra coisa que me chamou a atenção também é a questão da preparação, né? Antes de estar colocando para o professor que a aula vai ser observada, pedindo a permissão do professor, né? Também, porque pode ser que ele tenha programado alguma coisa que no momento não para ele não seria ideal para ser observado, então isso também é importante, porque quem comanda ali a sala de aula é o professor, né? Então é interessante deixar o professor à vontade, né, durante esse momento de observação. O que também eu acho que foi bem colocado é a questão de apontar, né, o que pode ser revisto, a metodologia, como que é o clima da sala de aula, o uso de recursos, toda a dinâmica do professor durante essa observação, analisar, né, esses pontos para depois debater com ele, né, o que pode ser feito, o que pode ser revisto. Muitas vezes o professor faz uma programação esperando um resultado X, mas naquele dia a turma não corresponde, ou às vezes naquele dia a turma vai além, e isso também é importante depois ser considerado, né, no feedback, tá? Então eu achei muito interessante essa preparação da equipe pedagógica para entrar em sala. E com relação ao feedback depois a ser dado para o professor, né, uma coisa assim que eu acho que já é de praxe da equipe pedagógica, né, nesse feedback, é procurar valorizar o ponto forte também de cada professor, né? Porque no feedback a gente tem que ter muita prudência para colocar o que foi observado, porque muitas vezes a gente pode dar uma sugestão para o professor e o professor achar que a gente está querendo modificar a forma que ele atua, né? Ou
colocar uma sugestão que para ele não é a ideal. Então eu acho que no feedback, acho que o ponto de partida, né, tem que ser valorizar o que cada professor tem. Então, se é um professor que tem facilidade em usar recurso, em mexer com tecnologia, iniciar a partir daí, né? Incentivar, trocar ideias. Se é um professor que tem uma boa interação com os alunos, então colocar também essa questão de colocar o aluno para participar mais da sala, né? Colocar o aluno mais à frente ali do conteúdo, propor um trabalho mais dinâmico junto com o aluno. Se é o professor que tem uma facilidade na explicação do conteúdo, né? Então, no feedback, o pedagogo pode também investir, né, nesse incentivo aí para o professor. Mas eu acho que o principal nas colocações que vocês fizeram foi realmente ter uma equipe preparada, né, pro trabalho que tem que ser realizado, e ter uma equipe diretiva e pedagógica falando a mesma linguagem, né? Porque se um da equipe já não colabora ali com o intuito, aí o trabalho também já não se dá da mesma forma. Então, acho que esse alinhamento da equipe diretiva e pedagógica para passar uma segurança para o professor do que é uma observação de sala de aula e do que é um feedback formativo, eu acho que isso é o mais importante, né? Porque aí o professor vai passar, né, vai ver ali na equipe pedagógica e na equipe diretiva um porto seguro. Ele não vai ter aquele receio de às vezes chegar na pedagoga e falar, você me ajuda, estou precisando elaborar uma atividade, estou pensando em trabalhar tal conteúdo dessa forma, porque muitas vezes o professor ele tem, né, o receio de estar colocando aí alguma dificuldade dele para a equipe pedagógica com medo, né, de ser analisado, e esse alinhamento aí do que é a observação de sala de aula e essa, né, desmistificação aí da figura do pedagogo e da equipe diretiva como aquela figura ali que está fiscalizando, eu acho que isso contribui muito para a segurança do professor e, claro, que para o trabalho, né, em sala de aula. O trabalho em sala de aula acontecendo, o resultado aí, né, com o aluno, o resultado vem. Né? Quanto melhor o trabalho dentro de sala de aula se realiza, melhor serão os resultados e os índices da escola. Então, eu gostei bastante do tema, eu acho que é um tema muito interessante, assim, que ele tem que ser colocado, eu acho que esse alinhamento aí dessa prática né, dentro do que é observação, o para que essa observação é feita, eu acho que é algo que todas as equipes diretivas, né, junto com as pedagogas ali, eu acho que todos têm que adotar essa prática de falar a mesma língua, fazer um alinhamento do trabalho, prever situações que possam ocorrer e conseguir auxiliar o professor, né, no intuito maior que é a aprendizagem do aluno. Né? Então foram esses aí alguns pontos que eu observei, espero ter conseguido ajudar também de alguma forma, né? E contribuído também com as minhas colocações, da mesma forma que você contribuiu com relação também ao meu vídeo.